Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 11 de junho de 2023, na nossa tradicional série dos domingos à tarde, o estudo do livro Pão Nosso, na nossa série Encontros com a Paz. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 76, que tem como título As Testemunhas. Livro Pão Nosso, capítulo 76, As Testemunhas. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, em que Paulo diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. A carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Então, primeiro, Emmanuel nos chama a atenção, dizendo-nos que o conceito de Paulo aos Hebreus é para nós, aprendizes do Evangelho, uma consideração que deve merecer especial carinho da nossa parte. E o que me chama a atenção também depois é quando ele fala que cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Olha que interessante. Cada existência, uma vida inteira de 80, 90, 100 anos, é valioso dia de luta. Então, Emmanuel eleva o seu pensamento ao infinito, mostrando para nós que a nossa existência na Terra, se ela tem 60, 70, 80, 90, 100 anos, no contexto do infinito, ela é um dia de luta. Olha que beleza! Olha a grandiosidade e a importância de uma encarnação para todos nós. Nós costumeiramente dizemos assim: puxa, 80 anos, 70 anos. Nossa, você viu, a pessoa tem 105 anos de vida. Quanto tempo! Aí, quando você pega Emmanuel, olhando a imensidão do universo e analisando segundo o conceito do infinito, Emmanuel fala que uma existência humana é um valioso dia de luta. Olhamos por um outro prisma, pela visão do infinito. Aquela existência de, por exemplo, 100 anos, foi um dia de luta. E ele fala que é um generoso degrau de ascensão para o infinito, ou seja, para a vida espiritual que todos nós almejamos. E ele nos chama a atenção dizendo: em qualquer posição que nós estejamos naquele momento, nós estaremos sempre cercados por uma enorme legião de testemunhas.
Aonde quer que nós estejamos na vida, e agora não vamos falar do infinito, vamos falar da nossa existência atual, aonde quer que nós estejamos, estaremos cercados por uma enorme legião de testemunhas. Não importa a sua posição financeira, a sua posição social, a sua educação, não importa os seus diplomas, não importa o lar que você tenha, a família que você tenha, não importa a sua condição moral, aonde quer que você esteja e de que maneira esteja, você sempre estará cercado por uma enorme legião de testemunhas. Ele continua: não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos antiplanos da espiritualidade superior. Ora, se somos criados por Deus simples e ignorantes, se já tivemos a oportunidade de viver inúmeras encarnações, e quando falamos de inúmeras, não há como, na nossa condição atual, não há como fazer um levantamento se foi 40, se foi 50, se foi 100, se foi 200. Não temos como fazer isso. Então, levando-se em consideração, como eu disse, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e de que já vivemos inúmeras encarnações, é de se levar em conta que temos um número enorme de amigos na espiritualidade. Porque nesse parágrafo, Emmanuel nos lembra o seguinte: não são apenas aquelas pessoas que fazem parte integrante do nosso quadro doméstico de vida, mas principalmente aqueles amigos e benfeitores que, em plano maior da espiritualidade, observam pelos diferentes ângulos da vida espiritual e material aquilo que cotidianamente nós realizamos. Então, nós temos amigos espirituais, nós temos benfeitores espirituais. Nós é que, na verdade, não damos a eles o devido valor. Nós é que não paramos para observar, pensar, refletir, sentir a presença de cada um deles. Eles podem não estar perto de nós, mas eles estão a uma determinada distância na espiritualidade, emitindo suas vibrações e seus pensamentos positivos para que nós possamos trilhar com equilíbrio e paz o caminho que nos compete. Ele continua: em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes. Porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor e na justiça. Vejo esse parágrafo, de forma particular, como um grande incentivo para todos nós. E aí nós vamos pegando os miúdos do parágrafo, ele fala para nós: em toda parte da terra.
Em toda parte da terra significa em qualquer lugar que estejamos. Você pode estar no país mais desenvolvido do planeta e você pode estar no país menos desenvolvido do planeta. Em toda parte da terra, o discípulo, e vejo que Emmanuel coloca o discípulo como todos aqueles que estão filiados à religiosidade e estão filiados a Jesus. O discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais. Então, eu posso, como eu disse, estar no país super desenvolvido ou no país ainda em situação precária, eu estarei em qualquer posição, em qualquer lugar da parte da terra, rodeado por uma multidão de testemunhas espirituais. E essa multidão de testemunhas espirituais, como ele diz, vão relacionando os passos que damos e anotando as atitudes que diariamente colocamos à amostra na sociedade. E o mais importante nesse último trecho: ninguém alcança a experiência terrestre a esmo. Ou seja, ninguém chega a essa experiência terrestre no planeta que nós estamos, a Terra, um planeta ainda de provas e expiações, a esmo, por um acaso do destino. Porque sabemos que o acaso não existe. Para que cheguemos às experiências terrestres, existem razões sólidas na nossa caminhada, com bases no amor ou na justiça. Então, essas razões sólidas estão fundamentadas no amor que realizamos, no amor que recebemos, ou na justiça que praticamos, ou na justiça que recebemos para a nossa evolução. Então, ninguém está aqui por um acaso do destino. Ninguém está aqui simplesmente porque foi um engano. Nós estamos aqui ou por amor ou por justiça. E há uma razão para isso. E esses amigos e benfeitores espirituais tutelam a nossa encarnação. Então, às vezes, nos deparamos com pessoas que, desesperançosas da caminhada, acreditam que não possuem nenhum tipo de valor mediante a sociedade de um modo geral. E é um ledo e profundo engano. Nós somos, sim, espíritos de valor. E para que o nosso valor se demonstre, é preciso que trabalhemos, que procuremos nos esforçar no bem, na caridade, no amor ao próximo. Eu sempre digo, não importa o caminho religioso que você escolheu, ele é apenas um caminho que te leva a Deus. Mas que dentro dele você nunca esqueça que você é importante, que você está aqui por uma questão de amor e de justiça, que você está aqui cercado por uma multidão de testemunhas que são amigos e benfeitores espirituais que lhe amparam, que lhe ajudam, que lhe dão as intuições necessárias para que você progrida. Ele continua:
antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Ou seja, a nossa reencarnação não é também um fruto do acaso. Não é também algo em que alguém diz: olha, vamos, agora é a sua vez de reencarnar. Se prepara aí. Não. Existe um processo por detrás de tudo isso. Para que nós que estamos aqui reunidos agora, para que nós pudéssemos estar aqui, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, endossaram as nossas súplicas. Eu quero reencarnar, eu preciso reencarnar, eu preciso ter uma nova oportunidade para realizar, para trabalhar, para me esforçar, para perdoar, para pedir perdão e assim por diante. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Ou seja, ao longo de inúmeras reencarnações, nós temos ali, como diz o irmão X, Humberto de Campos, nós temos uma ficha com tudo aquilo de bom ou de ruim que possamos ter feito. Esses juízes, ao observarem os nossos processos, ao observarem as nossas fichas, deram o aval positivo para que pudéssemos reencarnar. Deram o aval positivo ou negativo em coisas que muitas vezes desejávamos fazer, e eles nos alertaram que era melhor esperar um outro momento oportuno para ajustarmos aquilo que ainda estava pendente. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, ou seja, amigos colaboraram para a reconstrução de um novo corpo, de um perispírito, para que aqui pudéssemos estar da maneira que estamos hoje, realizando nossa tarefa. E eles também contribuíram nas particularidades da nossa luta redentora, ajudando-nos a escolher o caminho que iríamos trilhar. Isso é bom, isso talvez esteja demais, isso está na medida certa, não vamos exagerar, vamos com calma. Como nós fazemos, por exemplo, com os nossos filhos, quando vão aí se colocar frente a alguma questão mais importante e significativa, da qual não tenham ainda uma total experiência. Então, nós somos, sim, importantes para a vida. Nós somos, sim, pessoas, almas, espíritos importantes para Deus, para Jesus, para essa multidão de testemunhas, amigos e benfeitores espirituais que colaboraram para que pudéssemos aqui estar. Ele continua. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa. Eles falam sem palavras nos refolhos da consciência. Esses irmãos,
educadores, amigos, benfeitores espirituais são testemunhas permanentes de cada um de nós. Ninguém desiste de ninguém. Ninguém se afasta de ninguém. Eles simplesmente respeitam o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Se queremos ou não as suas presenças próximas a nós, ou se estamos preocupados com outras questões da vida material. É o respeito pelo livre-arbítrio, pela livre escolha. Mas eles são testemunhas permanentes na nossa vida, enquanto durar a nossa tarefa, enquanto durar a nossa reencarnação. E interessante que Emmanuel fala, eles, esses amigos, esses benfeitores espirituais, irmãos, educadores, eles nos falam sem palavras, nos refolhos da nossa consciência. Lá na nossa intimidade, a nossa consciência intimamente nos orienta de que aonde quer que esses amigos estejam, esses parentes estejam, eles estão falando conosco. Eles estão torcendo por nós. Não importa se você é espírita, espiritualista, materialista, eles sempre estarão falando conosco através da nossa consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Então, você que é jovem, não reclame dos seus pais. Não enalteça os prováveis erros que possam ter cometido ao longo da caminhada. O esposo, aceite com amor e carinho a sua companheira. A esposa, aceite com amor e carinho o seu companheiro. Irmãos, parentes, que procurem estar em harmonia consigo, entre si, entre família, porque nós somos os protagonistas do drama evolutivo de cada um. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo de cada um. Os observadores, que são essa enorme nuvem de testemunhas, os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Então, Emmanuel faz uma separação para que a gente possa entender a tarefa de cada um. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, ou seja, aquela nuvem de testemunhas espirituais, em geral, permanecem no outro lado da vida. E ele termina esse belo texto dizendo: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta, no dia de hoje,
e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Olha que bonito. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta, irmãos, educadores, filhos, pais, esposo, esposa, irmãos, parentes, pessoas da vida social. Faze, pois, a todos o bem possível a esses associados da tua luta, no dia de hoje. E não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Nunca, jamais estamos sozinhos. Nunca. Estamos, sim, sempre acompanhados pelos benfeitores espirituais. No nível energético e emocional que nos colocamos, aí se aproximam espíritos do bem e aqueles nossos irmãos que trabalham para o bem. Se baixamos o nível do pensamento e da energia que emitimos, vamos nos sintonizar com espíritos da mesma faixa evolutiva. Precisamos nos valorizar mais, precisamos olhar para nós mesmos com mais amor, com mais carinho, com mais ternura. Não somos um acaso do destino. Somos um conjunto de amigos que trabalharam por nós para que aqui estejamos no dia de hoje. E cabe a nós, neste instante, realizar o bem a todos que nos procuram, mesmo àqueles que não nos aceitam, não nos entendem, não nos compreendem e não nos querem bem. Somos, sim, espíritos que tiveram a permissão da experiência terrestre através do amor ou da justiça. E temos que nos aproveitar desta enorme nuvem de testemunhas que a vida nos oferece para alcançarmos a luz que tanto desejamos. Então fica aí o nosso Encontros com a Paz de hoje, capítulo 76, As Testemunhas. Nós rogamos a Jesus que abençoe a todos nós que aqui estamos, que tiramos deste nosso domingo esses pequenos instantes para estudar um pouco do seu Evangelho, para nos encontrarmos neste momento de paz e refletirmos sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida, sobre tudo e todos que nos cercam e sobre tudo aquilo que ainda poderemos realizar daqui para frente. Neste encontro de paz, onde nós podemos oferecer à humanidade e ao nosso querido planeta vibrações de amor e de caridade, de fraternidade e de justiça. Neste encontros com a paz, quando nós podemos agradecer a todos aqueles que fazem parte da nossa vida consanguínea, a todos aqueles que fazem parte da nossa vida social e cotidiana, mas agradecer com muito, muito carinho
a estes amigos e benfeitores espirituais, que formam esta enorme nuvem de testemunhas, que vibram, trabalham e torcem diariamente por nós, para que sejamos melhores e para que saibamos aproveitar esta oportunidade, realizando o bem que nos compete. Que Jesus nos dê um bom final de domingo, que Jesus nos abençoe na semana que se inicia, que ela seja repleta de alegria e de felicidade, e que a gente possa sentir esta nuvem de testemunhas maravilhosa, nos acompanhando e nos ajudando, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que estejamos. Aproveito e agradeço a você por estar conosco, pela sua bondade, pelo seu carinho, pelo seu incentivo, por inscrever-se no canal, por dar aí o seu parecer, o seu clique, enfim, por nos acompanhar. É sempre uma alegria muito grande e uma satisfação enorme tê-los conosco. Quero aproveitar e lembrá-lo que daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo a você paz, sucesso, alegria, felicidade, saúde, e que você se olhe com mais valor e com mais carinho, porque nós somos frutos de Deus e somos tudo aquilo que essa nuvem de testemunhas maravilhosa nos ajudou a ser para esta encarnação atual. Um forte abraço, que Jesus te abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até domingo.